Vamos calcular então, gente, a resistência equivalente, né, desse circuito aqui. É o seguinte, a primeira coisa que você precisa analisar, né, nesse circuitinho é o seguinte. Ele pode ser resolvido em diversas etapas, e eu até recomendo que você faça isso. Então, o que você pode pensar? Pensa assim, eu resolvo um pedaço desse circuito e redesenho. Resolvo mais um pedaço, redesenho. Resolvo mais um pedaço, redesenho. Por que eu estou falando isso? Para facilitar a visualização, né? E também para facilitar a manipulação, né? Ou seja, as operações matemáticas aí. Então, olha só, a primeira coisa que eu consigo enxergar aqui nesse circuito, tá? Não necessariamente você precisa começar por aqui, mas eu quero começar, tá? Você pode começar através de outro ponto do circuito, não tem problema. Mas eu já encontro aqui, eu vou chamar isso aqui de 1, tá? Eu encontro aqui, gente, o R3 em série com o R6. Então, eu vou chamar o 1 aqui de REC 1, tá? Que seria a equivalência aqui. REC 1 seria o quê? R3 mais R6. Tá legal? Extraindo aí, né, fazendo os cálculos aí de R3 mais R6, nós vamos chegar no seguinte resultado. O R3 eu sei que é 470 ohms e o R6 é 550, tá? Isso aqui vai dar... Vamos lá, deixa eu pegar só a calculadora aqui para facilitar a nossa vida. Opa, fechei sem querer, querendo. Vou deixar a calculadora aqui já no jeito. Então, isso aqui vai ficar 470 e 550. 1020, tá? Então, aqui eu vou ter um resistor, uma resistência de 1020 ohms. Bom, depois que você fez o cálculo, a minha recomendação é que você redesenhe o circuito, tá? Eu sei que dá trabalho, mas eu acho interessante fazer isso. R1, R7, R4, R2, R8, R5 e agora eu resolvi o paralelo, a série, né, entre R3 e R6, então eu vou ter uma nova resistência aqui, tá? Não um novo resistor, mas uma nova resistência equivalente aqui, que eu chamei de REC 1, ok? Bom, encontrei o meu REC 1, agora eu vou continuar com o meu circuito, tá? Então olha só, gente, o que eu achei aqui. Redesenhando o circuito, eu consegui perceber que o REC 1 está em paralelo com o R2, né? Então é o seguinte, eu vou chamar de 2 aqui, uma nova resistência equivalente. Então olha só, REC 2 vai ser o quê? R8 em paralelo com REC 1, né? Calculando então a resistência equivalente 2 que eu deduzi aqui, né? Professor, Oi. na verdade, não é R2, R8 e R5 em série, calcular ele, daí vai gerar o outro em paralelo, depois R1, R7, R4 em série, gerar o outro, Não. fica 3 em série? Não porque eu tenho um nó aqui, tá vendo? Eu tenho um nó. Não posso fazer isso. Então, a partir do momento que eu resolvi, né, o REC 1, a resistência equivalente 1 aqui, o que eu fiz? Eu somei R3 com R6. Aí, nasceu-se um outro resistor, né? Qual é esse resistor que nasceu aqui? Não é o resistor, não. A resistência que nasceu aqui, não é o REC 1? Então, se você olhando para esse circuito que eu desenhei aqui novamente, não dá a entender que o R8 está em paralelo com o REC 1? Sim, isso tá. Então, o que acontece? Na hora que eu resolver o REC 2, aí sim,
R2 vai estar em série com REC 2, que vai estar em série com R5. Entendi. Então resolvendo aqui o REC 2, gente, então vai ser R8, que seria 100 ohms, né? Que multiplica, né? Seria o R8 que multiplica o REC 1 dividido por R8 mais REC 1, tá? Então seria 100 que multiplica 1020 dividido por 100 mais 1020, tá? Isso aqui vai dar o quê? 100 que multiplica 1020 dividido por 100 mais 1020. Isso aqui vai dar 91,71 ohms. 91,71 ohms. Pronto. O que eu tenho que fazer agora? Redesenhar. Eu acho mais fácil redesenhar, né? Então vamos redesenhar aqui. Então aqui eu tenho um R1, um R7, um R4. Então aqui R4, R1, R7, R2, né? Agora eu tenho aqui essa resistência equivalente que eu encontrei, que eu chamei de REC 2. Eu vou ter aqui um R5, não é? Então olha só que interessante. Depois que eu redesenhei o circuito, gente, eu comecei a perceber uma coisa, ó. Tá vendo que tá todo mundo em série aqui? Olha lá. Tá todo mundo em série aqui, não tá? Então isso aqui eu vou chamar de 3, ó. Que vai ser resistência equivalente 3. O que seria a resistência equivalente 3 aqui? Seria R2 mais REC 2 mais R5, não é? Portanto, REC 3 aqui vai ser o quê? Vai ser R2, que é 220. O REC 2 aqui que eu achei que é 91,071. E mais o R5 aqui que é 330. Somando todo mundo aqui dá 641,071. Então o REC 3 aqui é 641,071 ohms. Depois que eu consegui, né, resolver aí o REC 3, o que eu vou fazer? Vou redesenhar, né? Então redesenhando aí, gente, ó, eu tenho o R1. Aqui agora eu tenho o REC 3, né? Eu tenho o REC 3. Opa, perdão. Deixa eu apagar aqui. Perdão, errei. Aqui eu vou ter o R1. Eu vou ter o R7. E aqui eu vou ter o REC 3. E o REC 4. E o R4, perdão. R1, R4, R7 e o REC 3. Né? Analisando isso aqui, já dá para perceber o que, gente? Dá para perceber que o R7 está em paralelo com quem? Com o REC 3, não é? Então vou chamar isso aqui do quê? De 4. Então, REC 4 vai ser R7 em paralelo com resistência equivalente 3. Resolvendo isso daqui, resistência equivalente 4 vai ser o R7, que é 100 ohms, que multiplica
REC 3, né? Meu REC 3 aqui deu 641,071 dividido por 100 mais 641,071. Isso aqui vai dar 100, que multiplica 641,071, né? Dividido por 100 mais 641,071. Somo, divido. Dá 86,50 ohms. 86,50 ohms, tá? Depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer, pessoal? Vou redesenhar, né? Vou ter o R1, REC 4 e R4. Então, vou ter R1, R4 e REC 4. Portanto, agora ficou fácil, né? A minha resistência total agora vai ser o quê? A minha resistência total vai ser o quê? Vai ser R1 mais R4 mais REC 4. Isso aqui vai dar o quê? Bom. Professor, o R1 e o R4, eles não estão em paralelo? Deve ter um nó no R7 ali, em cima e embaixo. Então, mas eu já resolvi aqui, não resolvi, ó? Olha lá. Eu não fiz o paralelo aqui entre R7 e REC 3? Ó. Com o nó ali, que Então, mas olha só. R7, um R1 e R7. Depois que eu resolvi aqui o paralelo entre R7 e REC 3, olha só, não virou REC 4? Uma resistência só? Aí o R1 vai ficar em série com REC 4, que vai ficar em série com R4. Por isso que eu peço sempre para redesenhar o circuito, entendeu? Então olha só, o R7 não está em paralelo com o R3? Sim. Certo? Depois que eu fizer o equivalente aqui, ou seja, a resistência equivalente aqui não vai tornar uma resistência só? Que eu chamei de REC 4? Sim ou não? Sim. Então, aí se eu redesenhar o circuito, não vai ficar R1 em série com REC 4 em série com R4? Foi o desenho que você fez ali. Exato. Por isso que eu peço sempre para redesenhar, para facilitar a vida, né? Então, o R1 fica 120. O REC 4 aqui deu 86,050. E o R4 deu 150, né? Somando tudo, gente, a resistência total aqui, o equivalente, é 356,05. 356,05 ohms. Pronto. Esse é o resultado final. Mas olha só, eu vim passo a passo redesenhando por etapas, né? Professor, como é que eu faço para conferir, tá? Para você conferir esse cálculo, o que você pode fazer? Eu vou colocar aqui uma fonte de tensão. Vamos colocar uma fonte de tensão aqui de 100 volts, tá? Vamos imaginar que tem uma fonte de tensão aqui de 100 volts. E qual que seria essa corrente aqui, ó? I. Essa corrente I aqui, gente, seria a minha tensão de 100 volts dividido pela minha resistência equivalente, né? Sendo que a minha resistência equivalente aqui deu 356,05. Então, aqui, 356,05 ohms. O resultado vai dar... Não precisa calcular a corrente. Só vou calcular a corrente aqui para a gente poder jogar lá no simulador e ver que se bater o valor da corrente é porque a resistência equivalente aqui tá certa, né? Mas o cálculo para lá na resistência total, que é de 356,05, tá?
Então 100 dividido por 356,05, isso aqui vai dar uma corrente de 0,28 ampere. Vamos transformar em mili? Multiplica por 1000. 280,85 miliampere. 280. Professor, Oi. eu acho que a equação aqui do REC 4, eu acho que é 86,50 e não 0,50. 86,50. Vamos conferir? Você fez 100 que multiplica 641,071. Multiplicou. 100 641,071. Soma, divide. Ah, verdade. Nossa, você tem razão. Desculpa. Então é 86,50. Vai dar um pouquinho de diferença, mas vamos consertar. 86,50 ohms. Então aqui a minha resistência total. Portanto, a minha resistência total aqui, fazendo os cálculos novamente, né? Vai ser 120. O REC 4 que deu 86,50. E o R4 que deu 150. Soma tudo, deu 356,50. Pouquíssima coisa, mas vamos considerar no cálculo, né? Vamos trocar aqui. Vírgula 50. Vírgula 50. Portanto, a minha corrente aqui, 100 dividido por 356,50 multiplicado por 1000, né? Para a gente colocar em miliampere, 280,50. 280,5 miliampere. Se eu quiser conferir para ver se está tudo certo, porque assim, por que eu pedi para calcular a corrente aqui, tá, gente? Colocar uma fonte de tensão para a gente poder tentar encontrar a corrente, para a gente conferir para ver se a resistência equivalente aqui está correta, né? Por quê? Se eu dividir o valor da minha fonte que eu coloquei aqui, que é de 100 volts, pela resistência total, que é de 356,50, se aparecer lá no Proteus 280 mA, quer dizer que o resultado que eu encontrei aqui na resistência equivalente está certo, tá? Então, olha só. Vamos pegar aqui rapidão um resistor e vamos pegar aqui uma fonte. Uma fonte de 100 volts. Aí aqui eu vou ter um R1, um R2, um R3, um R4, um R5, um R6, um R7 e um R8 aqui. Vamos colocar aqui já um amperímetro. O amperímetro eu vou colocar na escala de mili, porque eu calculei em mili, né?
Ah, apesar que aqui mili, gente, ele vai dar só com 2 casas, né? Bom, vamos testar aqui. Se ele der um valor máximo, a gente muda. Aí vem no R1. O R1 vem para o R7. R4. Ligou no R7, que ligou no R2, que ligou aqui no R8, que ligou no R3, que ligou no R6, que fez a ligação aqui com o R5, que fez a ligação com o R6, depois o R5 novamente, tá? O R1 é 120 ohms, o R4 é 150 ohms, o R7 é 100 ohms, o R2 é 220 ohms, o R5 é 330 ohms, o R3 é 470, o R8 é 100 e o R6 550. Vamos dar um play. Quanto que deu o valor da corrente aqui, gente? 281 miliampere. Quanto que a gente calculou? 280,5. Praticamente 281, não é? Isso dá a entender que tá correto, certo? Tá certinho aí a nossa resistência equivalente, tá?